Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, público presente, boa noite, internautas. Nessa noite eu quero começar aqui falando um pouquinho sobre melhoria contínua, não é? Melhoria contínua é um conceito que há pelo menos 15 anos o setor privado tem utilizado para reduzir custo, aumentar a produtividade e buscar uma economia, não é? Então, o que eu acredito que é possível o setor privado utilizar também esse conceito, que ele é muito simples. Se a gente pensar, vou falar só da melhoria contínua no setor de serviços, não é? No quanto de atuação o meu trabalho pode melhorar. Então, um exemplo, no setor privado, os grandes mentores dessa ferramenta de melhoria contínua são os funcionários da Toyota. Ela nasceu na Toyota, na empresa japonesa, e a partir do conceito de fazer melhor a cada dia aquilo que eu fiz ontem, a gente muda uma cultura. Conhecemos, né, a necessidade do Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, a necessidade de se tornar empresas mais produtivas, com menor custo, e, a partir daí, buscar uma alta produtividade e, assim, conseguir concorrer no mercado, né? Você ser melhor do que o seu concorrente. Quando eu trago aqui esse assunto para a gente pensar no setor público, eu quero crer em função de muitas reclamações que eu tenho ouvido, para que a gente não generalize, até de uma maneira, muitas vezes, covarde, quando a gente pega, talvez, uma informação e coloque como se todos os funcionários públicos não atuassem corretamente. Isso é uma mentira que a gente precisa combater. Mas, ao mesmo tempo, também, aquilo que é ruim precisa ser destacado. Vou dar um exemplo. Quando a gente fala de melhoria contínua para a população, e a população de Vinhedo, ela tem uma comparação de poucos anos atrás. Essa semana que passou, um cidadão me procurou e ele tem glaucoma. E aí ele está desempregado, passando por algumas necessidades, já faz 8 meses que ele está sem emprego, e o glaucoma exige alguns tipos de exames. Quando ele foi fazer esse exame, na hora que ele chegou, né, no atendimento, que era comum esse exame para ele, a pressão do olho necessita de um tratamento, e ele só vai fazer o tratamento quando, de fato, ele consegue identificar que o olho está com essa pressão, determinada pressão. Sem entrar em termos técnicos, mas ele chegou até o local e, de fato, a enfermeira disse o seguinte para ele. E aí eu destaco que a melhoria contínua precisa estar no poder público, precisa estar no atendimento ao cidadão. Quando a enfermeira diz o seguinte: olha, você precisa passar por uma consulta para fazer esse exame e verificar se a pressão de fato está ruim. Ele falou: tá bom, então vamos fazer o exame. Ele falou assim: tem o exame para daqui 3 meses só. Então, isso é um problema, porque quando eu tenho um corte no braço, eu vou até o pronto-socorro, é imediato esse tratamento, ou deveria ser imediato esse auto-socorro, vamos chamar assim, não é? Nos casos, por exemplo, de um atendimento, é necessário uma sensibilidade de quem está fazendo essa triagem, porque, de fato, a pessoa passando mal, um exemplo simples aí, né? Para a gente que está de fora é simples, mas para aquele que está passando pelo problema, ele é muito grave. Então, o desafio é que o poder público enfrente essa dificuldade do atendimento. Não, usei um exemplo aqui, mas várias vezes nós temos ouvido reclamações de determinados tipos de funcionários que não atendem bem o cidadão. E aí, de novo, eu volto aqui a destacar, é função da gestão, é função do líder identificar essas falhas. E, a partir da falha, buscar uma melhoria. A melhoria contínua ela trabalha basicamente com metas e objetivos. Então, eu quero crer que a gestão pública municipal tem esse controle, até porque temos feito vários requerimentos, infelizmente, alguns deles com uma lentidão na resposta, mas é necessário um objetivo, um valor para ser comparado. Então, quando esse cidadão me disse que há 2 anos atrás ele conseguia fazer o exame imediatamente e agora não faz mais, a gente está fazendo uma pioria contínua. E isso não tem sentido, porque eu ouço muito a melhoria contínua no poder público, ou mais ainda, né, não com esses termos, mas eu ouço algumas vezes o Poder Executivo fazendo algumas propagandas na internet, como se a cidade estivesse totalmente sob controle. Vocês já me conhecem, eu gosto do silêncio, né, para que a gente possa pensar. E aí eu faço uma outra indagação. Como é que a gente faz uma melhoria se a gente não ouve o cliente final, que é a população?
A melhoria contínua funciona bem também quando o funcionário, e agora eu vou falar do setor privado, ele tem todos os meios, os métodos, todo o meio ambiente, ele tem a manutenção, ele tem o treinamento, ele tem a ferramenta adequada. Então, aqui precisa ser justo. Se o poder público, ou o funcionário público que está ali no fronte de batalha, vamos chamar assim, não é? Se no fronte de batalha, no atendimento, ele está sem recursos, ou ele está sem informação, ou ele está sem treinamento, o círculo volta de novo na liderança. Então, é necessário a gente enfrentar esse problema e, a partir da melhoria contínua, a gente buscar uma solução. E aí eu vou dar um exemplo. Quando a gente estuda um pouquinho de administração, a gente sempre fala assim para o aluno: olha, o salário não pode ser o seu maior objetivo. O salário para o ser humano não pode ser o seu meio como fim, vamos chamar assim. Se o seu salário é o que te motiva, tem alguma coisa errada nessa motivação, porque não vai fechar esse círculo, não vai fechar esse fluxo. E aí eu quero falar da nossa cidade. Como é que eu vou buscar a melhoria contínua no atendimento público municipal se eu ouço do funcionário que eles estão preocupados, que talvez não tenham, e não é nem aumento, hein? Estou falando de reposição salarial. E aí, a gente precisa, de fato, e eu fico muito feliz de poder trazer esse tema aqui, porque talvez preconceituosamente, há 20 anos atrás, eu ouvi uma frase assim, na indústria: ah, a peãozada não sabe o que está acontecendo. E essa peãozada de hoje, entre aspas, é a peãozada que está fazendo faculdade, é a peãozada que está buscando melhorar o seu trabalho, está tentando dar para o seu filho uma condição melhor. E aí a gente se vê nessa situação. E a conta é muito simples. Eu entendo a dificuldade de cumprir a responsabilidade fiscal, mas, como o nome diz, responsabilidade do Poder Executivo e do prefeito. De novo, eu vou falar uma palavra que talvez a gente estava até conversando. Eu não gosto da brincadeira quando o assunto é sério, mas só pode ser uma brincadeira. Tudo quanto é assunto sério parece que faz de propósito, falta planejamento. Então, como é que vai falar para o funcionário público que não vai fechar a conta no final do ano porque vai dar mais do que 54% com o benefício salarial para os funcionários e não vejo uma ação concreta para diminuir o custo? E aqui eu quero, humildemente, antes que me façam essa questão, até porque são 22 anos, aprendi um pouquinho assim de custo. Quando a gente vai fechar a tabela de custo, existem outras variáveis também, como os custos fixos, os variáveis, etc., a matéria-prima, mas a mão de obra como custo, ela é essencial. Se você não consegue planejar o seu ano, sabendo que o mínimo é a reposição, como é que vai falar para mim que tem planejamento? E a conta não bate. Você pega o IPTU, não vou nem usar o termo certo, mas vou fazer um exercício de memória. Se não me falha a memória, em 2017 o IPTU teve um reajuste de 6,29%. A água em torno disso também, 7%. E aí quem vai pagar a conta final é o funcionário público? Não bate a conta, não fecha a conta. E aí, qual que é o risco de acontecer o que aconteceu nos outros assuntos? Vai ter uma pressão, vai chegar num fato que não tem a discussão, vai para a justiça, e na justiça nós sabemos que o dissídio é o básico do funcionário. A reposição salarial da inflação é o básico. Então, eu fico triste da gente vir trazer aqui, parece que a gente é o cavaleiro do apocalipse, não é? A gente vira o culpado ainda de mostrar uma incompetência de planejamento. Se já sabia, no planejamento, que eu tenho uma folha de pagamento, que eu preciso incluir aí, eu até entendo talvez o valor aqui de 4,57%, né, da inflação, se a gente usar o IPCA vai para 6,29%, mas de qualquer maneira, tinha aí os 5% de média. E o funcionário público fica nesse trabalho, nessa inconstância, nessa pressão, e aí você vai cobrar do funcionário, e aqui eu abro um parênteses, de novo, a base da pirâmide da administração vai da educação de cada um. Eu não estou falando aqui do mau funcionário. O mau funcionário tem que ser cuidado e cuidado da maneira que a liderança tem que fazer. Eu estou falando do bom funcionário. Eu estou falando do funcionário que está preocupado com a situação, que tenha os filhos para cuidar, etc. Então, aqui a melhoria contínua, a minha sugestão dessa semana é que, de fato, a gente não espere estourar de novo a corda no funcionalismo público, porque o mínimo é a reposição salarial. O outro assunto que eu quero falar rapidamente, essa semana também me procuraram bastante um assunto que ele é um tanto quanto complicado, que são os terrenos baldios, não é?
terreno vazio, depende aí da maneira como a gente usa. O terreno baldio, esse nome surge do dicionário aqui, abre aspas, indica algo que não é usado ou cuidado como deveria ser. Ainda aplica-se como definição desta palavra no sentido de terreno aquilo que é usado coletivamente. Então, se a gente procurar um pouquinho na internet, nos meios de comunicação, existem muitas cidades que usam o terreno baldio como agricultura familiar, é uma ideia. Existe uma outra possibilidade também da própria prefeitura organizar uma equipe, e essa equipe faz a limpeza, e aí, rapidamente, o custo precisa ser para o dono do terreno. Eu sei que Vinhedo tem um modelo parecido, então, essa semana a gente vai estar encaminhando um requerimento no sentido de ajudar a informação mesmo. Por que, em determinados momentos, a equipe do terceiro, né, da empresa contratada ali, consegue fazer essa limpeza e por que, em determinados momentos, não consegue? Esse custo, de fato, é repassado para o dono do terreno? Eu gostaria de ter uma curiosidade mesmo de saber, até porque a gente tem uma lei em Vinhedo, e aqui eu vou só dar um resumo, desde 77, já dispõe sobre a limpeza de terrenos não edificados. Então, de fato, eu até entendo, e eu concordo, né, que esse é um meio interessante. É necessário, de fato, repassar o custo. Né? O vereador Rubens Nunes gostaria até do aparte, que eu sei que o senhor conhece bem esse assunto. Concede uma parte, vereador? Na verdade, se cobra um valor muito baixo, né, precisaria até ser revisto, porque os proprietários ficam mais em conta deixar para o município limpar do que ele mesmo limpar. Então, é feita a limpeza pela empresa terceirizada, depois é mandado uma taxa para o proprietário para ser pago, na qual ele prefere assim, porque o valor é muito baixo mesmo. Irrisório, né? Precisaria ser revisto até para que pudesse facilitar a questão da limpeza dos terrenos baldios, como Vossa Excelência mesmo disse. Obrigado pela parte, vereador. Eu até fiz uma pesquisa, só para terminar esse assunto, terminar a minha fala. Eu também concordo que o exemplo dessa, se não me engano, me falha a memória, Goiânia, não é? No estado de Goiás, a cidade de Goiânia, o terreno, em média, um terreno de 1.000 metros quadrados, eles cobram R$300, né? Uma mão de obra particular ali. A prefeitura cobra R$3.000. Então, de fato, esses 10 vezes a mais, esse dinheiro é usado diretamente para a própria saúde pública da cidade. Não é? Aqui em Vinhedo a gente está passando por algumas dificuldades, de repente seria uma alternativa. Então, para terminar, se alguém ainda tem dúvida do que o terreno baldio pode causar, acúmulo de lixo, mato alto, uso coletivo para fins indevidos, e aqui a gente sabe que, infelizmente, é o uso de droga, animais peçonhentos. Então, de fato, quando a gente quer um resultado positivo de melhoria contínua, o trabalho tem que ser diário. Então, essa semana, a gente vai encaminhar esse requerimento para ajudar mesmo. Eu acho que, como a lei é muito antiga, talvez seja o momento da gente repensar a maneira como cuidar. E o último assunto aqui eu quero falar rapidamente, a questão das farmácias. As farmácias, elas têm um orgulho muito grande das auditorias que elas recebem do Conselho Regional Farmacêutico. Assim deve ser também a Secretaria de Saúde do município. Né? Eu não vou me atentar aqui aos detalhes do assunto, né? Mas ficou muito claro que aquele cuidado que foi feito, né, com os remédios no hospital, precisa ter um final da história. Então, eu espero que, diante do relatório final do Conselho Regional Farmacêutico, que, infelizmente, ficou claro um acúmulo indevido de remédios, talvez um desperdício excessivo, que a própria Secretaria de Saúde busque o final da história. Tem que ter um procedimento, tem que ter uma coleta especificada, específica, para que a gente não chegue no final desse ano aqui, talvez, recolhendo novamente remédios sem destino. Então, por essa noite, era isso. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Vereador